Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar. Hoje é dia de Internacional, hein? A Inter entra em campo às 7 horas da noite contra o Cianorte, jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A presença do torcedor é importante, mas vai estar frio, tem festa junina, mas eu acredito que o verdadeiro leonino estará no Major Levi. A Inter lidera o grupo A7, tem 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, só uma derrota que foi para o Cascavel. A Inter tem 4 pontos de vantagem para o Goiatuba, que é o vice-líder, tem 5 pontos de vantagem para o próprio Cianorte. No primeiro turno deu empate 0-0, ou seja, a Inter ganhando a partida de hoje, ela abre 8 pontos do Cianorte, terceiro colocado. Infelizmente, a Inter perdeu o Bruno Reis, né? Zagueiro que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles no treinamento, passou por cirurgia no hospital humanitária, está fora da temporada. Boa recuperação, Bruno, que não era o titular na Série D, mas era titular na Copa Paulista. Um zagueiro canhoto, habilidoso, 1,91 m, 27 anos, 8 partidas pela Inter. Vai fazer muita falta o Bruno Reis. A Inter vai ter que ir no mercado atrás de um zagueiro e de um lateral esquerdo, porque ele fazia as duas funções, tá? Outro que fica fora do jogo de hoje, Vinícius Leite, não conseguiu se recuperar a tempo de um estiramento muscular. Por outro lado, Clebinho volta, ficou fora contra o Itabirito no empate 0-0. Presença também do Antônio Gabriel no ataque, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo, não jogou contra o Itabirito, volta na partida desta noite, tá? A Inter está invicta em casa e a gente sabe, né? Vai ter gol do senhor Limeirão. O Miguel Bianconi, em 4 jogos em casa, 4 gols, bateu o recorde histórico do clube. Então hoje é uma certeza, hein? Vai ter gol do senhor Limeirão. A Inter está invicta em casa e só o Monte Azul conseguiu tirar pontos da Inter aqui. Foi 1-1. A Inter ganhou do Berlândia por 1-0, gol do Miguel Bianconi. Ganhou do Itabirito 3-1, teve gol do Miguel Bianconi. E meteu 5 no Operário do Mato Grosso do Sul, teve gols do Miguel Bianconi, marcou 2 vezes, né? Ele que tem 6 gols em 7 jogos com a camisa da Internacional. 8, né? Porque contra o Itabirito ele passou em branco, mandou uma bola na trave. Então 8 jogos e 6 gols, uma excelente média, né? Então a Internacional enfrentando esta boa equipe do Cianorte. A Inter está tendo uma característica interessante quando joga no Limeirão, que é liquidar o jogo logo no começo. A gente lembra contra o Operário, com 11 minutos, já estava 3-0. Contra o Botafogo, na estreia da Copa Paulista, com 11 minutos, já estava 2-0. Quem sabe, né? Quem sabe a Inter faça o mesmo hoje contra o Cianorte, que alternou bons e maus momentos na Série D. Lembra? Chegou a liderar a competição, depois 4 jogos tropeçou seguidamente, troca de técnico, veio o Rafael Ferro, ex-internacional. Alô, Neivinha, um abraço para você. Foi muito tempo auxiliar do Sérgio Guedes, agora alçou voos, né, independentes, agora virou técnico do Cianorte, nosso querido Rafael Ferro. E eu tô vendo que o Cianorte, com a vitória que teve contra o Berlândia na última rodada, ele voltou para o G4. Então ele está no grupo dos classificados. Só que ele não venceu nenhuma partida ainda fora de casa. Perdeu para o Goiatuba 3-1, foi a única derrota, e empatou 3 vezes. Estou vendo aqui, ó, 2-2 com o Itabirito, 1-1 com o Monte Azul e 1-1 com o Berlândia. Quer dizer, fora de casa, o Cianorte não consegue ganhar suas partidas, tá? Então é o seguinte, a 10ª rodada começa hoje com o Inter e Cianorte. Esse jogo era amanhã, mas foi antecipado para hoje, porque amanhã a Inter joga pela Copa Paulista. Amanhã, Cascavel e Monte Azul. Cascavel deve ganhar o jogo. Operário e Goiatuba, o Goiatuba deve ganhar o jogo. E o Berlândia e Itabirito, o Berlândia deve ganhar o jogo. A Inter tem 18, Goiatuba 14, Cianorte e Cascavel 13, o Berlândia 11, Monte Azul 10, Itabirito 9, Operário 6. A Inter está escalada e definida, pronta para o jogo, com o Saulo no gol, Edson Júnior na direita e Caio Christian na esquerda. A dupla de zaga com Lucas Santos e Frazan. Meio de campo, Clebinho, Lucas Bochecha e Claudinho. Na frente, Antônio Gabriel, Miguel Bianconi e Lucas Douglas, tá? Apita o jogo o carioca Pierre Dias dos Santos. Amanhã nós teremos a Inter entrando em campo. Lembrando que tem transmissão, tá? A partir das 18 horas a gente abre o nosso microfone do Limeirão junto com o Pimba nos Esportes da Melhor FM. Então você acompanha na Melhor FM e no Rápido no Ar comigo, com o Igor Sedano, com o Rockman
e com William Henrique. Toda a cobertura de Inter e Cianorte. E amanhã a Inter entra em campo para enfrentar o União São João de Araras, terceira rodada da Copa Paulista. Jogo marcado para 5 da tarde no estádio Hermínio Ometo em Araras. É uma interrogação que time que a Inter colocará em campo, porque se o Fezan colocar algum reserva para jogar hoje, ele não pode jogar amanhã, porque tem aquele prazo que tem que ser respeitado do jogador que não pode atuar em 48 horas. Então, o Fezan deve segurar as alterações na partida de hoje. Se tudo ocorrer bem, amanhã a Inter entra em campo com o Vinícius Almeida no gol, com o Bruno Henrique volante improvisado na direita e com o Cadu improvisado na esquerda por conta da lesão do Bruno Reis. Os dois zagueiros, Franklin e Adriel, inclusive vou colocar hoje no meu canal do YouTube o bate-papo com o Caio Cristo e com o Adriel, muito legal, coloquei ontem no Pima nos Esportes. Meio de campo com Aleph, Maurício, Juninho e Michel Paulista, na frente Thiaguinho e Pedro. Acontece que o Fezan costuma colocar no segundo tempo da Série D o Pedro, Michel Paulista, o próprio Thiaguinho. Então, se eles entrarem hoje, eles não podem jogar amanhã em Araras. Então, vai ter que ter uma engenharia o nosso Ademir Fezan para a partida de hoje contra o Cianorte, para que não prejudique amanhã a Copa Paulista. Tá bom? Lembrando que tem base amanhã. Amanhã começa a segunda fase, Campeonato Paulista 15 e 17. A Inter às 9 da manhã no Sub-15 recebe o América. A Inter tem 8 vitórias seguidas. Fez uma primeira fase espetacular. E logo em seguida o Sub-17 recebe o Monte Azul, classificação épica do Sub-17, goleou a Itapirense por 9-0 no último jogo, entrada franca, e a gente vai transmitir os 2 jogos, vai ser bom demais estar ao lado da base da Internacional. Tá bom? Independente, entra em campo amanhã, 4 da tarde, contra o Mauaense, também nós vamos transmitir, hein? Comigo, com o Felipe Ghiselini, com o Marco Lino, com o William Henrique, a partir de 3h30 da tarde. As emoções completas de Independente Mauaense e logo depois o segundo tempo de União São João e Inter com a narração do Lucas de Souza. Então, cobertura completa amanhã também. Matheus Arjona já chegou, lateral direito, 22 anos, vem do Bandeirante de Birigui, 12 jogos, 2 gols na 3, treinou e será titular. Na frente, no lugar do Colômbia, que está com o 3º cartão amarelo, provavelmente joga o Alan, menino que foi bem no Paulista Cup, fez gol contra o Flamengo na cidade de Guarulhos, então o escolhido pelo Lúcio Borges deve ser o Alan, que, olha, é um menino talentosíssimo e é para a posição do Colômbia. Então o Alan deve ser o escolhido para o lugar do Juan Mosquera, o Colômbia. Então, Independente, escalado praticamente definido, Jonathan no gol, Matheus Arjona na lateral direita, Bachola na esquerda, Léo Lopes, que ontem foi no Pimba nos Esportes, que menino top, top demais o Léo Lopes. Ao lado do Gabriel Hilário, meio de campo com Eduardo Processo, Prado e o Luan, e na frente Cauã Andrade no extremo, Menezes no outro extremo e o Alan centralizado. Ele treinou também o João Vitor para fazer esta função. Então, 4 da tarde, ingresso custando R$20. O Independente tem um grupo Mauaense, Tanabi e Acisense. Então, depois desse jogo contra o Mauaense, serão 2 jogos fora de casa contra Tanabi e Acisense. Boa sorte ao professor Lúcio Borges, que tem 4 vitórias em 4 jogos à frente do Independente. Tá bom? No basquetebol, a volta do Cristiano Felício ao basquetebol brasileiro. Depois de 10 anos fora do país, o ex-Flamengo assinou com Franca. Ele tem 2,10 metros e jogou até no Chicago Bulls na NBA. Falando em basquete, finalmente saíram as datas das finais entre Mandique e Tatuí, Copa São Paulo de basquete. Primeiro jogo, dia 2 de julho, quarta da semana que vem, 8h30 da noite no nosso clube, porque o Volucato vai passar por reformas. Então o nosso clube recebe na próxima quarta-feira, dia 2, às 8h30 da noite, o jogão entre Mandique e Tatuí. Depois, os 2 jogos finais em Tatuí. Sábado, dia 12, às 19 horas. Se estiver empatado 1-1, o terceiro jogo será no dia seguinte, domingo, às 19 horas, também em Tatuí, porque Tatuí fez a melhor campanha. E a gente vai acompanhar essas finais pela alternativa streaming. Da mesma forma que domingo tem clássico do Campeonato Amador, eu transmito Abílio Pedro e Classe A com toda a equipe da alternativa streaming.
Vai ser um grande jogo no Sindicato dos Metalúrgicos. Desde já, meu convite a você. Tá bom? Mundial de Clubes. Ontem o Abel Ferreira testou Maurício no lugar do Rafael Veiga para a partida de amanhã, a 1h da tarde, contra o Botafogo na Filadélfia, oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Vitor Roque ou Flaco Lopes? A única dúvida do técnico palmeirense, tá? E pro lugar do Murilo que se machucou, joga Bruno Fux. Palmeiras e Botafogo amanhã, 1h da tarde na Filadélfia. Ontem nós tivemos as definições dos últimos dois grupos. O Manchester City goleou a Juventus por 5-2 e o Al-Ain, a camisa do Al-Ain que eu ganhei do professor Adrien Roberto Domingues. Olha a camisa aí do Al-Ain. O Al-Ain ganhou do Wydad Casablanca por 2-1. No outro grupo, o Real Madrid com gol do Vini Júnior fez 3-0 em cima do Real e que passe dele para o gol do Valverde. E tivemos também o Al Hilal fazendo 2-0 em cima do Pachuca. O ex-time do Neymar e do Jorge Jesus se classificou tirando o Red Bull Salzburg. Real Madrid 3-0 no Red Bull Salzburg, tá? Então, a definição dos confrontos das oitavas de final. Então vou dar minha opinião aqui. Palmeiras e Botafogo, passa o Palmeiras. Paris Saint-Germain e Inter Miami, passa o PSG. Flamengo e Bayern, passa o Bayern de Munique. Chelsea e Benfica, passa o Chelsea. Fluminense e Inter de Milão, passa o Inter de Milão. Borussia e Monterrey, passa o Borussia. Manchester City e Al Hilal, passa o City. Real Madrid e Juventus, passa o Real Madrid. Na minha opinião, o Real Madrid vai ser o grande campeão deste Mundial de Clubes. Tá bom? Para fechar o nosso boletim, vamos dar uma atenção para o Sub-11 da Inter, que está brilhando também no Campeonato Paulista. Eu separei os 2 gols da vitória contra o El Shaddai. Esse jogo foi domingo no Limeirão e eu transmiti. Primeiro gol do Miguel. Olha só, o Miguel é artilheiro do time principal da Inter e o Miguel é artilheiro do Sub-11. E o Miguel dá sorte no Limeirão. Miguel fez o primeiro e o baixinho Yuri, com direito a dancinha e tudo, fez o segundo. Acompanha aí. Grande abraço, dê um like. Muito obrigado pela sua companhia sempre. E à noite estaremos juntos no Limeirão com Internacional e Cianorte. Pimba neles, Leão! Pimba neles, Leãozinho. Bernardo para Matheus Barbosa. Tá aí o passe rasteiro no comando. É para Tobias. Tá livre o Lucas Paixão. Para Lucas Paixão de pé na direita, ele bate. Soltou o goleiro Miguel. Pimba! Gol do Leãozinho! Miguel abre o placar do jogo de tanto insistir. A Inter no último minuto faz o gol aqui no Limeirão. Que bola, hein? Pro Lucas Paixão que bate o goleiro, solta Miguel. Artilheiro nato, goleador por excelência. 1 para Inter, 0 pro El Shaddai, 26 primeiro tempo, Miguel. Não tem um jogo que ele passe em branco. Miguel Mendes, 1-0, merecidamente o Leãozinho. Vamos ver, daqui a pouco eu falo. Lucas Paixão pro Miguel. Bom toque pro Yuri. Olha o segundo pintando. Yuri, pé na direita, bate. Pimba! Golaço! Golaço do Leãozinho! Yuri! Jogadaça individual para pé na direita, um tirambaço no canto do Henrique. 27 agora, primeiro tempo, Yuri, golaço. 2 para Inter, 0 para o El Shaddai.